Nós estamos aqui no lugar de retiro e paz para iniciar uma sequência de vídeos, assim eu espero, que possa trazer para nossas reuniões elementos para nossas reuniões, onde nós estaremos discutindo um tema que nós escolhemos nesse ano, que é o tema referente à meditação. E esse tema ele é basicamente um dos fundamentos para os nossos estudos. E nesse ano nós estamos buscando aprofundar esse tema. Nós vamos basear o nosso estudo em 2 livros que eu vou apresentar daqui a pouco. Esse é o primeiro vídeo que abre, por assim dizer, esses estudos. Mas antes eu queria falar um pouco do Lugar de Retiro e Paz. Caso você que esteja vendo o vídeo ainda não conhece o Lugar de Retiro. Nós temos um estatuto, por assim dizer, muito simples, colocado aqui nessa folha, e eu vou ler para que fique entendido o que é isso, lugar de retiro e paz. O que é isso? O lugar de retiro e paz procura incentivar nas pessoas a busca de autoconhecimento e o encontro consigo mesmo através do aquietamento interno, com a prática da meditação e o estudo de textos de sabedoria. O lugar de retiro e paz não é ligado a nenhuma crença, religião ou filosofia enquanto grupo, embora seus participantes possam professar crenças ou religiões individualmente. O lugar de retiro e paz busca basear sua conduta no respeito incondicional às opções individuais, por reconhecer que todos os homens e mulheres estão num processo de evolução que mais cedo ou mais tarde vai levá-los à planificação e perfeição que chamamos de unidade com Deus. Entendemos que os caminhos são vários e que cada um está em um ponto desta caminhada. Então, isso basicamente é o que norteia os nossos encontros, nosso grupo há muitos anos. Então, fica aí colocado a ideia do qual que é a nossa forma de caminhar em nossos encontros. Voltando agora para o material que nós vamos trabalhar, nós vamos estudar nesse ano esses 2 livros. Em princípio, esse livro, Atenção Plena, que é da Mindfulness. Esses 2 autores, eles são praticamente os que criaram, os originadores desse tema, e depois tiveram outros desdobramentos em cima dessa terminologia, mente plena. E é bem interessante a forma que eles abordam o estudo da meditação como uma maneira de encontrar paz em um mundo frenético, que é o subtítulo do livro. E o outro livro, que nós também vamos estar fazendo uma abordagem sobre ele, também com o mesmo tema, mas aqui voltado para o budismo, é do Robert Wright, chama Por que o Budismo Funciona. Então, ele coloca aqui como a psicologia evolucionista e a neurociência explicam os benefícios da meditação. De certa maneira, esses 2 livros permitem um diálogo, porque todos eles estão buscando trabalhar o tema da meditação aplicado à nossa vida diária. Mas vamos falar um pouquinho do nosso método e um pouquinho dessa temática, que é aquilo que vai acontecer ao longo desses nossos encontros. Bom, já falei dos 2 livros, nós estaremos lendo partes desse livro ao longo dos nossos encontros. O foco
desenvolver e aprimorar nossa mente, de modo a conseguirmos estar com a mente mais atenta, a mente mais plena, em cima, a partir, né, de nossos estudos. Mas para que isso? Não é meditar para meditar, porque é moda, porque é interessante, mas é porque é um método que nos ajuda a ser mais felizes, melhor, e poder, inclusive, ajudar mais o mundo, de alguma maneira. Né? Uma pessoa que está mais plena, que tem uma mente mais tranquila, acaba ajudando a melhorar um pouco esse mundo tão frenético que a gente vive dele. Como nós vamos estar fazendo isso? Bom, nós estamos no momento de encontro à distância. Esse ano de 2020 vai ser assim o tempo todo, pelo que tudo indica. Então, nós vamos produzir esse vídeo para que seja um orientador básico para as nossas reuniões. Vamos lembrar que quando a gente faz uma reunião presencial, a pessoa que está conduzindo o tema, agora no momento está sendo comigo, essa pessoa senta aqui no lugar de retiro, faz uma leitura e o debate vai acontecendo. Por uma questão, então, de recursos para nossos encontros que não são presenciais, enquanto à distância, estamos tentando esse método. Essa leitura é feita previamente, através desse vídeo, eu apresento todo o tema, e vocês, né, as pessoas que participam, vão fazendo as anotações, vão ouvindo, fazendo anotações, fazendo alguma pausa no vídeo, tem esse recurso, faz as suas anotações e já levam essas questões para a nossa reunião online, né, para a nossa reunião à distância. É importante que, quando se faz esse tipo de estudo, que seja realmente um estudo pensando no grupo, na reunião que vai ser realizada. É como se fosse aqui no lugar de retiro, só que na sua casa você vai organizando o seu pensamento, toda a sua visão e a sua experiência, para a gente poder partilhar. A riqueza está na partilha que a gente faz depois. Porque é aí que nós aprendemos e a gente vê o quanto que é importante. Nós já sabemos disso há muito tempo, nós podemos disponibilizar um tempo para colocar as nossas questões e um vai ajudando o outro. Muito bem. Sem mais tomar mais tempo, vamos então aos dois livros. Eu vou iniciar com o livro Por que o Budismo Funciona. Esse livro tem um comentário de capa que eu gostaria de ler para vocês, mesmo que a gente já tivesse iniciado ele há algum tempo, mas agora, depois desse afastamento que nós tivemos, acho que é pertinente rever algumas questões que ele traz, alguns conceitos. Então, pegando aqui do livro, segundo a psicologia evolucionista, a mente humana vive nos pregando peças. E isso acontece por um motivo muito simples. 2 pontos. A seleção natural projetou o nosso cérebro para estar sempre insatisfeito e iludido. Esse autor, né, ele é um autor da psicologia evolucionista. Então, ele trabalha muito em cima disso. Apesar de acreditarmos que as nossas percepções e decisões são objetivas e determinadas pelo raciocínio, na verdade, são os sentimentos e as emoções que moldam nossa visão de mundo. Vemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. E isso é fonte de todo tipo de aflição emocional. Então, observa que o livro está na linha da psicologia, ele vai trabalhar essa questão, né, e vocês estão percebendo para que caminho que nós vamos. Né? É interessante a gente estar atento a isso. Hoje, a neurociência
concorda com a afirmação budista de que a condição humana é marcada pelo sofrimento. Não fomos programados para a felicidade duradoura, pois, em termos evolucionistas, não é isso que importa. Basta que nossos genes sejam passados adiante. Esse autor coloca muito isso. A função de todo o processo evolucionista é manter a espécie e passar o gene para frente. Não importa o que está acontecendo, qual o preço que se paga para isso, digamos assim. Mas o que interessa dentro do processo da evolução natural é manter a espécie e passar o gene para frente, custe o que custar. Neste livro, Robert Wright apresenta um fascinante diálogo entre as últimas teorias científicas do funcionamento dos cérebros e os ensinamentos milenares do budismo para explicar o impacto emocional que isso tem em nosso dia a dia. Então, só para colocar mais ou menos o que o livro deve estar trazendo, qual que é a linha dele, e nós vamos pegar algumas partes desse livro para nosso estudo. O livro que vai ser uma base de referência assim, mais sequencial vai ser esse livro, da Atenção Plena. Eu vou ler um pouco também uma parte inicial dele, que eu acho que está bem resumido e dá para a gente perceber como que esse livro vai trabalhar, né, esse tema, o que nós vamos encontrar nele. Vamos lá. Quantas vezes você já deixou levar pelo medo de algo que ainda não aconteceu? Ou permitiu que um simples incidente estragasse todo o seu dia? Ou ficou estressado por não conseguir encontrar tempo e nem lucidez para resolver os problemas que o atormentavam? Então, já começa colocando essas três questões, que certamente nós já passamos de algum momento por algumas delas, né? Infelizmente, situações como essas são cada vez mais comuns para a maioria de nós. Por isso, muitas pessoas têm usado a atenção plena como ferramenta para combater o estresse e recuperar a serenidade para seguir em frente. Também conhecida pelo termo mindfulness, a atenção plena não exige nada além do que o próprio nome sugere, ou seja, atenção. Você só precisa estar completamente desperto e consciente do momento presente enquanto realiza qualquer tipo de tarefa, como, por exemplo, lavar louça, escovar dentes, caminhar, trabalhar. Neste livro, você vai aprender uma série de técnicas e meditações simples que vão ajudá-lo a reencontrar o equilíbrio físico, mental e emocional e a se libertar das pressões do dia a dia. E aí ele destaca alguns pontos que eu vou passar para vocês. A prática da atenção plena afeta positivamente os padrões cerebrais responsáveis pela ansiedade e pelo estresse. Meditadores regulares têm relacionamentos mais estáveis e se sentem mais felizes do que a média das pessoas que não praticam essa técnica. Essa técnica foi originalmente criada para combater a depressão e se provou tão eficiente quanto os medicamentos antidepressivos. A meditação fortalece o sistema imunológico, ajudando a combater gripes, resfriados e podendo também reduzir o impacto de doenças graves como o câncer. E ao meditar, você desarma o gatilho das reações imediatas, proporcionando serenidade para pensar melhor antes de agir. Isso é só para dar o início da ideia do que os dois livros podem nos ajudar.
Nesse livro do Robert Wright, ele já começa de uma maneira bem interessante, porque ele vai trazer para a gente uma... Eu estou aqui pegando minhas anotações. Ele vai trazer para a gente uma questão que eu acho muito oportuna para a gente começar a pensar. Ele, no capítulo 1, chama Tomando a Pílula Vermelha, ele cita o filme do Matrix. Esse filme, muita gente já viu esse filme, antigo. Ele fala de um sujeito chamado Neo, que descobre estar vivendo em um mundo de sonhos. E a vida que ele pensava estar levando é, na verdade, uma alucinação. E esse Neo, ele é contatado, então, por pessoas, robôs, e que colocam para ele a situação que ele está vivendo, em princípio. Da seguinte forma: o dilema enfrentado por Neo, que é continuar vivendo uma ilusão, ele vive num mundo de ilusão, ou despertar para a realidade, é representado pela famosa pílula vermelha. E o líder dos rebeldes que fazem a abordagem com o Neo, que se chama Morpheus, explica a situação. Neo, você é um escravo. Como todos os outros, você nasceu em um cativeiro, em uma prisão que não pode provar, ver ou tocar. Uma prisão para a sua mente. E essa prisão, chamada de Matrix, não há como explicar. A única maneira de entender o que está acontecendo com você é ver por si mesmo. E aí ele oferece 2 pílulas, a vermelha ou a azul. E se ele tomar a azul, continua no mundo de ilusão e segue em frente. Se tomar a pílula vermelha, ele vai ter um processo de libertação dessa prisão. Daí segue o filme. Aí o autor ainda destaca o seguinte: muito antes de assistir a Matrix, os budistas ocidentais já estavam convencidos de que o mundo, tal como foi um dia, eles conheceram, era uma espécie de ilusão. Não uma alucinação completa, mas uma abordagem seriamente distorcida da realidade, que, por sua vez, distorcia a maneira de enxergar a vida, com consequências ruins para todos. Então, de certa maneira, o que ele está colocando aqui é que aquilo que o budismo tem para nos ensinar corresponde a tomar a pílula vermelha, lá do filme Matrix. Ok, então nossa mente, dentro dessa espécie de ilusão, ela traz uma visão distorcida da realidade. E a proposta é a gente conseguir enxergar isso, porque essa visão distorcida, conforme o autor vai colocando, é que traz tantos conflitos, que traz todas as nossas ansiedades, sofrimentos, e é a partir daí que a gente pode começar a despertar para isso. E o método está associado ao método budista da meditação. Então, veja bem, a nossa mente, a evolução preparou a nossa mente para pensar, isso estrategicamente é importante, diferencia das outras espécies, porém, há um ganho. Esse ganho, ele começa a ser prejudicial a partir do momento que torna-se em excesso. A nossa mente pensa o tempo todo, esgota, dá uma travada e a gente começa a entrar em processos de desgaste muito intenso, emocionalmente, atua fisicamente.
Então, é exatamente aí a proposta da meditação como uma forma de estar despertando para isso. Pegando agora o livro da atenção plena, porque eu vou, ao longo desses diversos encontros nossos, eu estarei tentando buscar uma ligação entre os dois livros. Não dá para ler o livro todo, não é nem essa a proposta. Mas permitir uma conexão de um pouco de um livro, um pouco do outro, quando eu julgar que isso é interessante. Lembrando que quando eu faço uma leitura, eu estou fazendo na minha ótica, né? Creio que se vocês tiverem um livro, principalmente esse aqui, que é uma leitura muito, muito tranquila, vai ser muito útil para todo mundo, né? Mas aqui, como orientação para discussão, fica, em princípio, aqui os pontos que eu estou escolhendo trazer aqui para a nossa reunião. Esse livro ele começa no capítulo 1, que está o título, Correndo Atrás da Própria Cauda. Ele começa lembrando que uma coisa que já aconteceu comigo, já aconteceu algumas vezes e deve acontecer com muitas pessoas, que é aquela noite que a gente fala que passei a noite em branco, né? Passei a noite acordado. A gente acorda a uma certa hora da noite, ou nem sequer consegue dormir, e fica pensando o tempo todo, e um probleminha pequeno, às vezes ele vai crescendo, né? A gente perde o sono, não consegue resolver, aquilo vai tomando uma proporção imensa, nos desgasta emocionalmente, e quanto mais nós debatemos com a nossa mente, para tentar achar uma solução, para tentar acalmar, pior fica, né? A gente entra numa espécie de um pânico, ali naquele momento que a gente está ali tentando dormir, não conseguindo, e no outro dia a gente paga o preço do cansaço, um desgaste imenso. Ele fala então que é a nossa mente que faz isso, a gente tenta aquietar a mente, mas a própria mente tentando aquietar a si mesmo, é correr atrás da própria cauda, não tem um resultado eficiente isso. Então não é por aí que a gente vai conseguir resolver essa questão. Ele cita a questão da noite, mas muitas vezes durante o dia, ao longo da nossa vida, a gente continua tentando resolver nossos problemas usando só esse potencial da mente. E que nem sempre isso vai ser uma solução, nós vamos encontrar uma solução tranquila. Então, novamente, a questão da mente está em cena, né? Se a Matrix, lá colocada pelo Robert Wright, está falando da mente como sendo uma certa prisão, e a gente não é negar o valor da mente, mas a mente em si ela vai virando um aprisionamento para a gente. Aqui também está trazendo o mesmo tema, né? A mesma questão, né? A gente tentar resolver tudo com a própria mente, é a mente tentando sair de si mesma. Então, parece que é um caminho que não tem muito sucesso. Será que não existe um outro meio? Né? Por exemplo, todos nós, né, só para lembrar aqui, vocês pensem depois um pouquinho, avaliem um pouquinho, como que foram momentos, que pode ser até nesse momento agora, alguma ansiedade, algum cansaço, preocupações com a vida, contrariedades, né, que vão passando, alguma situação, alguma mágoa, alguma situação de conflito, como que essas questões aparecem para a gente, como que a gente lida com ela e como que a gente consegue resolver de certa maneira. Será que resolve mesmo? Como que às vezes essas questões elas ficam processando na mente da gente durante muito tempo e trazendo alguma tristeza, né? Alguns conflitos, ampliando conflitos às vezes, porque a gente não deu conta de resolver. Então, a questão principal é perguntar até que ponto a mente consegue estar resolvendo essas questões de forma eficiente. E aí, então, o autor coloca o seguinte, eu vou ler uma parte aqui do livro, ele coloca o seguinte: quando entendemos como a mente funciona, fica claro
por que temos surtos de infelicidade e estresse de tempos em tempos. É normal sentir-se para baixo de vez em quando. É normal isso. Mas a tristeza, ocasionalmente, pode desencadear uma cascata de lembranças infelizes, emoções negativas e julgamentos cruéis. E em pouco tempo, você pode começar a se martirizar com pensamentos autocríticos, como: o que há de errado comigo? Minha vida é uma droga, eu sou um inútil, não consigo resolver. Então, a mente acaba, né, caindo nesse labirinto. Esses pensamentos são incrivelmente poderosos e, uma vez que ganham impulso, é muito difícil freá-los. Um pensamento desencadeia o próximo e depois o seguinte, então a gente entra numa roda, parece indefinida de pensamentos. Logo, o pensamento original, por mais fugaz que tenha sido, evoca uma série de tristezas, ansiedades, temores, e você se afunda no próprio pesar. Não é possível parar a torrente de lembranças, mas há maneiras de evitar o que aconteceria em seguida. Você pode impedir que a espiral se autoalimente e desencadeie o próximo ciclo de negatividade. Pode deter a sucessão de emoções destrutivas, capaz de deixá-lo mais infeliz, mais ansioso, mais estressado e mais irritado. Aí como? A meditação é um dos caminhos. A meditação da atenção plena ensina você a reconhecer lembranças e pensamentos prejudiciais assim que surgirem. Ela o faz dar conta de que lembranças não passam de lembranças e que, portanto, não são reais. Não são você. Você aprende a observar os pensamentos negativos no momento em que surgem e a vê-los evaporar diante de seus olhos. Quando isso ocorre, uma sensação de profunda felicidade e paz o invade. A meditação traz clareza mental, o que nos permite ver as coisas como com uma consciência pura e sincera. É um lugar, é um posto privilegiado de observação, do qual podemos testemunhar o nascimento de nossos pensamentos e sensações. Ela desarma o gatilho que nos faz reagir de imediato. Nosso eu interior, nosso lado de felicidade e paz, deixa de ser abafado pelo ruído da mente ruminando os problemas. A prática da atenção plena nos encoraja a ser mais pacientes e compassivos com nós mesmos, a abrir a mente e ser persistentes. Essas qualidades nos ajudam a escapar da força gravitacional da ansiedade, do estresse e da infelicidade, lembrando-nos de que devemos parar de tratar a tristeza e outras dificuldades como problemas que precisam ser resolvidos. Não podemos nos sentir mal por falhar em resolvê-los. Na verdade, muitas vezes, é até melhor não conseguirmos encontrar soluções, pois nossas formas habituais de resolver problemas podem acabar agravando-os. E a prática da atenção plena não nega o desejo natural do cérebro de solucionar problemas. Ela simplesmente nos dá tempo para escolher a melhor forma de resolvê-los. Então, essa questão, né, que o autor vai trabalhar ao longo do livro, né, que ele faz um preâmbulo dos principais conceitos, né, que a atenção plena pode nos permitir desenvolver, aprender. É só praticamente para a gente entender para que lado que esse estudo pode nos ajudar, como ele pode nos ajudar. Eu queria só passar para vocês alguns detalhes aqui do livro
e também ajuda, porque o livro vai trabalhar o tempo todo com esses gatilhos, né, entre pensamentos, sentimentos, emoções, e ele fez um quadro que eu vou mostrar para vocês aqui, de forma bem improvisada, nessa folha, mas ele mostra que a nossa mente ela vai fechando gatilhos, né? Então, nós fechamos o gatilho de pensamentos com impulsos, impulsos com sentimentos, sentimentos com o corpo com os pensamentos. Então, as emoções elas vão sendo retroalimentadas através desse circuito, né? Então, aqui, deixa, né, que vocês consigam enxergar. Então, o que vocês têm aí? Pensamentos, né, como sendo talvez, né, um dos elementos que pode até iniciar tudo, mas não necessariamente, né? Eles atuam no corpo, que gera sentimentos, que vai dando impulsos nas nossas reações, que reforça os pensamentos. Muitas vezes um sentimento que inicia tudo e gera, né, um gatilho para o corpo, para os impulsos e para os pensamentos. Então está tudo interligado. Então, essa sequência, né, ela vai fechando. E a gente fica perdido onde a gente está. Né? Quantas vezes a gente responde mal a uma pessoa, a gente já está no limite, começa a ter dores no corpo. A meditação plena, a atenção plena que vai ser colocada nesse livro, vai trabalhar muito a questão do corpo, de perceber como isso vai atuar imediatamente no nosso corpo, que ponto que está sendo atuado ali, porque às vezes é mais fácil da gente perceber. E no extremo pode levar até alguma doença muito séria, né? Então atua no corpo, nas nossas relações, os impulsos que nós vamos tendo, nos nossos sentimentos, como que isso vai trazendo tristeza, ansiedade, né? E reforçando o pensamento de que realmente eu não dou conta. E você tenta sair daquilo ali e não consegue. Então esse gráfico está no livro, e ele vai usar desse recurso muitas vezes quando a gente estiver trabalhando. Então, remover pensamentos é o problema, né? Não é a solução. Muitas vezes ficar só remoendo é o que a gente tem. Então, a atenção plena ela vai ajudar a gente a algumas coisas. Por exemplo, a não resistir, a não julgar e a não ficar imaginando coisas. Porque é isso que a gente acaba fazendo muitas vezes. Né? Surge uma situação, a primeira coisa é resiste. Isso vai para o corpo, por exemplo, através de uma tensão, uma parte do corpo. Não julgar as situações em princípio, né? Com essa resistência. Não ficar imaginando, né? Como devia ser, como deveria ser, e negando aquele problema. E também não apegar a uma situação qualquer que a gente esteja vivendo, agradável, por exemplo. Então é necessário que a gente tenha a percepção de algo mais real que está acontecendo com a gente. Né? Em vez de ficar imaginando coisas, a gente tem uma percepção mais real daquilo que está colocando. Bom, só para a gente ir já chegando já na conclusão, esse aqui é só o preâmbulo do livro, só o início. Ele vai trabalhar isso com um programa que ele propõe que seja semanalmente, mas seriam, digamos, 8 fases que ele vai trabalhar. 8 fases. E nós vamos, a proposta é que a gente vá passando por uma fase de cada vez e aprofundando, né, as questões. Então, ele fala que a primeira, né, na primeira etapa, que ele chama de semana 1, ajuda a perceber o piloto automático em funcionamento. Então, a nossa mente, ele fala que a nossa mente é um piloto automático, a gente não tem nem consciência disso. Então, é nós começarmos a perceber esse piloto automático funcionando. E a gente perceber o que acontece quando a gente desperta
para esse piloto automático, né? Percebe esse piloto automático funcionando. Então vai ter uma meditação, tudo muito aplicada, né? Questão muito aplicada, direcionada para a gente perceber esse piloto automático. É o primeiro ponto ponto de partida. A segunda etapa, ele vai explorar o corpo e ajudar a diferença entre ter um pensamento e uma sensação, que é uma forma que tem que ser experienciada. Então, é um caminho para a gente estar atento ao corpo, como que sofre as consequências, ou que reage imediatamente em relação a muitos sentimentos e pensamentos que acontecem com a gente. Então, segunda etapa. A terceira etapa, ele baseia nas sensações, e isso vai fazer perceber quão tenso, zangado, infeliz nós ficamos quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E como que as coisas acontecem do jeito que, né? Dessa forma que a gente não está querendo. Então, como que isso afeta a gente? E dá a chance de evitar que os problemas ganhem uma proporção irreversível. Então, vai ter um trabalho em cima disso. A quarta etapa apresenta a meditação de sons e pensamentos. Então, ele fala, você aprenderá a ver seus pensamentos como eventos mentais que vão e vêm, assim como os sons. Observa, eventos mentais. Né? É a mente, mais uma vez, ali, criando situações. Então, são processos cerebrais mesmo, né? Decorrente dessa evolução que o Robert Wright fala lá no livro dele. Né? É a Matrix, né? Que a gente, às vezes, fica preso e nem percebe. Então, essa é a quarta. A quinta etapa apresenta a meditação de explorar as dificuldades. Explorar as nossas dificuldades. E quem de nós não tem dificuldades, né? E que ajuda a enfrentar os contratempos que surgem em sua vida de tempos em tempos. Na semana 6, mostra como os pensamentos negativos são dissipados quando você cultiva a ternura e a compaixão. Então, observa o caminho, né, que nós vamos trilhando. Olha para onde nós vamos chegar. A semana 7, ou a etapa 7, explora a estreita relação entre nossa rotina, nossas atividades, nosso comportamento e nosso humor. A meditação enfoca o uso da meditação para fazer melhores escolhas. E, finalmente, na oitava etapa, ajuda a entrelaçar a atenção plena à sua vida diária, para que esteja sempre presente quanto você mais precisar dela. Então, me parece, né, uma proposta bem interessante, uma proposta que a gente precisa de estar trabalhando com ela de maneira atenta e vamos ver o que a gente aprende com isso. Né? Vamos ver o que vai ser interessante para nós. Eu queria só fazer uma leitura final aqui, que é um alerta que o autor faz, e creio que vai ser, para mim foi interessante, creio que vai ser interessante para o nosso trabalho em grupo. Ele diz o seguinte, antes de entrar em cada etapa dessa. Nos próximos capítulos, nossa mensagem, às vezes, pode parecer nebulosa. Talvez você sinta que não está conseguindo compreendê-la direito. A razão disso é que muitos dos conceitos e das lições obtidas pela meditação são inexprimíveis em qualquer idioma. É necessário fazer as práticas e aprender por si mesmo. Se o fizer, vez por outra, terá um momento de insight. Então, você entenderá que preocupações, estresse, ansiedades podem ser mantidas no espaço maior, onde surgem e se dissipam, enquanto você aproveita a sensação de estar completo e inteiro. Muitas pessoas contam que, ao completar o programa de 8 semanas, 8 etapas,
descobrem que essa sensação de calma, felicidade, liberdade e contentamento está sempre disponível para elas apenas a uma respiração de distância. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui já um aperitivo, que é uma prática que, de certa maneira, nós já fizemos algumas vezes aqui no lugar de retiro, mas não vale a pena relembrar, que é a prática de estar com a mente plena, fazendo coisas comuns do nosso dia a dia. Então, ele sugere o seguinte, né, que em atividades rotineiras nós podemos praticar isso durante essa semana e durante o resto do tempo. Você vai escolher uma atividade e tente lembrar de estar totalmente atento a essa atividade enquanto você realiza. Ele sugere algumas, você pode escolher uma delas ou outra que você julgar interessante. Por exemplo, escovar os dentes atentamente, ao andar de um aposento dentro da sua casa, de um lado para o outro, estar atento ao seu movimento ali naquele local, observar um detalhe nessa sala onde você está agora, estar atento ao beber um copo de água. Quantas vezes a gente já bebe a água já pensando na próxima coisa que vai fazer e nem percebe. Então, perceber a água, né? Nós estamos bebendo, o sabor, o frio da água, né? Nos matando a sede, e inclusive agradecer. Por exemplo, ao lavar um copo, o simples ato de lavar um copo na pia, ou de tirar a poeira de um móvel. Qualquer que seja a atividade que você escolher, está atento onde está a sua mente no momento que você está executando essa atividade. Isso já é um treino, e é um treino poderoso, é um treino que vai ajudar muito, porque ele vai preparando a gente cada vez mais para estar com a mente atenta. Bom, praticamente é essa a proposta. Fica, em cada encontro nosso vai ficar uma indicação de um trabalho tal como esse que acabou de passar agora, né? Um trabalho com a mente, para treinarmos a nossa mente para ficar mais atenta. E esse é o primeiro vídeo para nossas discussões. De certa maneira, nós já tivemos a primeira reunião, mas eu estou repassando para que a gente possa relembrar aquilo que foi colocado. Então, até a próxima reunião.